mostre aquilo que o Senhor faz que nós precisamos ouvir, não que queremos. Abençoa o pregador, abençoa nós com a palavra dele, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, esse culto abençoado que mantendo esse dia. E mostre sua palavra para nós, Pai. Muito obrigado, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu falo que eu gosto de usar pedestal, não é porque eu sou chique, não, é porque a mão treme muito nessas horas, então o pedestal fica melhor. Meus irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, para fazer já a leitura bem conhecida dos irmãos, que fica no livro de Lucas, capítulo 15, apenas 2 versos. Diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres das leis os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Amém? Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero já agradecer ao nosso irmão Misael pelo convite, a nossa irmã Paula. Quando o irmão Misael falou que desde o primeiro momento que a gente se viu, nasceu uma amizade, foi verdade mesmo. Eu me recordo que foi na conferência dos teens, né? E o irmão Misael nos chamou para pedir um suporte. E daquele dia em diante, o irmão Misael e eu já viramos amigos. Que é assim, né? Quando a gente está na direção de Deus, principalmente dentro do querer de Deus, Deus nunca vai colocar ninguém no nosso caminho que seja para maldição, né? Sempre para bênção. Né? Trago para os irmãos a paz do Senhor do nosso pastor Gilson, pastor da igreja do Ariston, da nossa diretoria dos adolescentes, que a melhor diretoria não é do paulistano, é a melhor diretoria do mundo. E louva a Deus pela diretoria. Trago a paz do Senhor, um abraço para os adolescentes, para a igreja, do nosso presidente dos teens, nosso presbítero Vitor Hugo, pediu para deixar para a igreja o abraço, em especial para o irmão Misael e a irmã Paula. Meus irmãos, essa palavra de Lucas, capítulo 15, eu gosto muito. Os irmãos não se assustem não, irmãos, eu já pedi muito para Deus fazer eu ser aqueles pregadores do repeteco, pula, roda. Já pedi, irmã Paula, pedi, não deu. Já tentei quando era adolescente, vou falar a verdade, já até tentei dar umas fingidas de vez em quando, mas quando eu parava e olhava, parecia que estava todo mundo olhando para mim, eu falava: Jesus, o que eu fiz? E é legal a gente vir em curso de adolescente, que a gente começa a recordar essas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade no curso de adolescente, vocês acham que vocês são nervosos? Eu lembro que eu decorei de João 3,16, a leitura oficial de todo mundo da igreja. Eu acho que todo mundo sabe de cor. Até quem não é crente e nunca leu a Bíblia sabe. E quando eu fui falar, eu lembro que eu decorei tanto, e no dia eu falei: porque Jesus amou o mundo de qualquer maneira. Mas Deus é bom, e a Bíblia diz que Deus se atenta aos humildes e Ele trabalha na humildade. E foi bom que Deus recebeu. Mas o nervosismo bate, é normal, né? A gente ensaia, a gente tenta, a gente fala, quando chega lá vai ser assim, vai ser assado, chega na hora parece que dá um branco, a gente não lembra de nada. Mas amém, vamos voltar para a palavra. Irmãos, esse livro de Lucas, eu em particular gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas ele era um médico, mas ele era um médico que ele escrevia e ele era muito detalhista nas suas palavras, né? Então a gente lê o livro de Lucas, embora tenha passagens no livro de Lucas que a gente vai encontrar no livro de Mateus, de Marcos, mas é uma passagem mais detalhada, porque Lucas ele tinha esse dom, né, de especificar mais as coisas. E no livro de Lucas, capítulo 15, todo mundo conhece de cor e salteado também, acho que é pregação de culto de criança, né? Ele vem contar que Jesus está reunido com alguns fariseus, com alguns hipócritas, cobradores de impostos, e as pessoas chegam a questionar a Deus porque ele está se misturando com pessoas de tão baixa qualidade.
Eu tenho uma Bíblia em casa que ela diz exatamente essa palavra. Jesus se reuniu na casa de pessoas de tão baixa qualidade. Então eu imagino qual era o tipo de pessoa que estava ali naquela casa. A Bíblia não diz que Jesus se reuniu, se ele se reuniu naquela casa, se era para comer, né? Se era um churrasco, se era um ensinamento, a Bíblia não diz. De repente era até para jogar um videogame. Não sei, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia relata que quando Jesus está lá dentro, acredito eu que levando uma palavra, que quando Jesus chegava, algo tinha que mudar na vida das pessoas. E chegam pessoas a questionar a Jesus porque ele estava dentro daquela casa, sentado com pessoas tão erradas, pessoas de tão baixa qualidade. E o que me surpreende na palavra é que sempre que Jesus é questionado por alguma coisa, ele nunca respondeu, Israel. Porque ele dá a nós o direito de meditar, de parar para pensar se nós somos merecedores ou não de uma resposta. E dentro dessa pergunta que os fariseus começam a indagar, questionar Jesus, ele fala assim para eles: olha, eu vou te contar 3 histórias. A primeira história é uma história bem conhecida, que por incrível que pareça foi dita no hino aqui essa noite. Jesus começa a dizer a passagem de um pastor, uma história de um pastor que tem 100 ovelhas. E quando ele chega no final da tarde, que ele vai fazer a soma, a contabilidade das ovelhas para levar de volta, está faltando uma. E a Bíblia diz que ele deixa as ovelhas aonde? Não, no aprisco é o Zé de Paula que fala. A Bíblia fala que ele deixa as ovelhas no deserto. Porque se fosse no aprisco, Israel, era muito fácil ficar esperando o pastor voltar. Porque no aprisco tem água, no aprisco tem comida. E o que mais me surpreende é que a ovelha que se perdeu, ela já estava fora do aprisco. Os irmãos estão entendendo? Os adolescentes estão entendendo? De repente a gente se perde, não é dentro da igreja. De repente a gente se perde no caminho. A gente sai achando que vai ir e voltar com o pastor, e a gente acha que alguma coisa vai ser diferente, a gente se perde no caminho. E é engraçado que se a gente for raciocinar, um animal ele sabe quando ele se perde. Porque eu não sei se vocês já assistiram filme infantil, tem muito isso, quando o animal se perde na cidade, ele entra no mercado, ele sobe em cima de mesa, não é assim? Então o animal sabe que ele está perdido. E a Bíblia diz que o pastor ele sai, ele deixa as 99 ovelhas no deserto, lugar seco, um lugar de precisão, e ele vai buscar a ovelha que se perdeu. E ele encontra a ovelha, e quando ele volta, a Bíblia diz que ele junta os amigos e fala: agora vamos fazer uma festa, porque uma ovelha se perdeu e eu a encontrei. Então é motivo de se alegrar. E ele entra em uma segunda história. Ele diz na segunda história que havia uma mulher que ela tinha 10 moedas, ela tinha 10 dracmas. E na bagunça que ela mesma criou dentro de casa, ela perdeu uma dracma. E no final da tarde ela percebe que perdeu, então ela tem que voltar, arrumar a bagunça que ela mesma criou até encontrar a dracma perdida. E de novo a Bíblia relata que quando ela encontra a dracma perdida nas bagunças que ela mesma fez, ela reúne as amigas, reúne os vizinhos e fala: agora vamos festejar, porque eu havia perdido uma dracma, mas eu a encontrei. E aí entra numa terceira história, que é a história do filho pródigo. Que se fosse eu que tivesse escrito essa história, eu teria mudado esse título. Eu tinha colocado o título de Pai Amoroso. Porque nessa história inteira só demonstra o amor do Pai para conosco. E a história começa dizendo que um filho mais novo, de um pai que tinha 2 filhos, ele chega ao ponto de pedir ao pai a parte da herança que lhe pertencia, porque ele queria viver fora. Ele queria viver uma vida de liberdade, ele queria viver uma vida de festas, ele queria viver de repente com os amigos, aqueles amigos que de repente os nossos pais falam para a gente que não é bom a gente ter. Porque vocês já perceberam, adolescente, que o pai parece que tem bola de cristal. Se o pai falar esse amigo não é bom, não vai, que não cola. O amigo não é bom no final, não é assim? E pior que na hora parece que a gente tem uma resposta pronta, né? A gente fala: todos os meus amigos prestam.
que eu pensou isso dentro do quarto? Levanta a mão aí, porque eu já pensei várias vezes. E quantas vezes nossos pais erraram? Nunca, né? Não é engraçado? E a Bíblia conta essa história de Israel. E eu começo a tentar entender mais ou menos o quesito do filho pedir a parte da herança que lhe pertencia. Porque se a gente for prestar atenção na lei, não é na história que Jesus conta. Se a gente for prestar atenção na lei, o direito à herança ele só entra quando o fator morte aparece, não é assim? Só tem direito à herança um filho quando um pai morre. E eu começo a entender que quando esse filho mais novo pede a parte da herança que lhe pertence, ele está dizendo para o pai dele que ele abre mão de ser filho. Ele está dizendo para o pai dele que talvez para ele seja muito melhor viver sem o pai do que dentro da casa do seu pai. E segundo a lei daquela época, uma vez que o filho faz isso, ele está dando direito a qualquer empregado, ou aos seus irmãos, ou ao seu pai, ou à sua mãe, de qualquer dia que ele voltar para a casa do seu pai, ele ser apedrejado até a morte, porque ele negou, ele abriu mão do direito de ser filho. É isso que a história diz. Só que é engraçado que se a gente for pegar, Misael, as 3 histórias que Jesus contou, existe uma contabilidade que não bate, existe uma conta que não fecha. Para os adolescentes que estão estudando, entendem de matemática, a primeira história diz que o pastor tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. Se a gente tem 100 e perde uma, é só 1%. É pouco, de repente não faça tanta falta. Não é assim? Só que na segunda história, Jesus disse que aquela mulher tinha 10 moedas e perdeu 1. Automaticamente, se eu tenho 10 e perco uma, já não é mais 1%, é 10. Não é assim? É 10%? E na terceira história, Misael, o pai tem 2 filhos. Se ele perde um, já não é mais 10%, já é 50% de perda. Então eu começo a entender que algumas decisões em nossas vidas, ela vai nos trazer percas tão grandes que elas não vão diminuir. As percas em nossa vida, se a gente não tiver cuidado, ela só aumenta. A conta nunca é para menos, Misael. Em 3 histórias a gente vai entender que a conta cada vez subiu um pouco mais. E a gente vai entender também que a primeira e a segunda história é só um resumo da terceira história. E é nisso que eu quero me atentar com vocês essa noite. Eu não quero dizer para vocês o que vocês estão cansados de ouvir sobre o filho que perdeu a parte da herança, que saiu, gastou tudo dissolutamente e voltou para a casa do pai. Eu acho que isso não precisa dizer para vocês, porque todo mundo conhece essa passagem. Então todo mundo já sabe que o pai é amoroso. Só que quando a gente lê a primeira e a segunda história, a gente vai entender, Misael, que é só um contexto para uma terceira história que Jesus vai contar. Porque na primeira história se perdeu um animal. E um animal, quando ele se perde, ele sabe que ele está perdido. Os irmãos já encontraram algum cachorro perdido na rua? É engraçado que ele se assusta com barulho de carro, ele se assusta com barulho de palmas. Então assim, ele sabe que ele está perdido. Quando um animal se perde, a ovelha se perdeu, ela sabia que ela estava perdida. Na segunda história nós temos uma perda de um objeto. E um objeto, quando ele se perde, ou quando alguém perde, ele não tem a mínima ideia, ele não tem noção de que ele se perdeu, porque ele é um objeto. Só que na terceira história nós encontramos algo surpreendente que Jesus quer passar para aquele pessoal naquele momento. Porque naquela história, Misael, nós temos um filho que se perdeu. E ele sabia que estava perdido. Quando o filho se perdeu, ele sabia que ele estava perdido. Ele sabia que ele ia para fora. E ele percebeu que ele tinha saído da casa do pai dele, que ele ia viver uma vida, talvez de liberdade, que a gente acha que liberdade é fartura de amigos. A gente acha que viver liberdade é fazer o que quer. Não, adolescentes. Não, igreja. Liberdade é um contexto muito diferente.
continuar vivendo na casa do seu Senhor. Então eu começo a entender e raciocinar que liberdade é muito mais um direito de se viver bem e viver feliz do que viver solto para fazer o que quer. E foi isso que esse jovem, esse filho mais novo, pensou que ia acontecer na vida dele. Só que a gente tem em Israel, dentro dessa história, um filho que não é muito lembrado. Que é um filho que é como se fosse um objeto. Ele está dentro de casa, ele está partilhando das coisas do pai, ele está perdido, mas não sabe que está perdido. Porque ele se perdeu quando ele deixou de praticar o amor. Ele se perdeu quando ele esqueceu de que ele está ao lado do pai. Era a maior sensação de liberdade que ele podia ter. Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser servos e começamos a ser chamados de amigo. Então isso para mim é um privilégio. E aquele filho não entendeu isso. E ele não entendeu porque ele não sabia que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de vida e tempo de morte. E aquele filho, ele se perdeu, mesmo estando dentro de casa, e não se atentou a esses conselhos do pai. E é sobre esse filho que eu quero falar com vocês essa noite. Eu confesso, Misael, que quando a irmã Paula me ligou fazendo o convite, eu fiquei quase uma semana. Minha esposa falava assim: já sabe o que vai pregar? Eu falava: não faço ideia. E eu peguei o livro de Samuel e falei: vou falar sobre Samuel. Porque estamos vivendo em um tempo que precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco. Estamos vivendo um tempo que precisamos abrir os nossos ouvidos para entender a voz de Deus quando Ele fala conosco. E eu até escrevi um caderno no serviço, mas parecia que a mensagem não era essa. E eu falei: já sei, vou falar de Davi, jovem, um adolescente, não era um jovem, Davi ele era um adolescente, esquecido, menosprezado até pela sua família, mas que em certo momento a liberdade de uma nação inteira dependeu dele. E eu falei: é essa a mensagem. Aí ontem minha esposa olhou para mim e falou: já tem a mensagem? Eu falei: tem. Ela falou: não vai falar sobre Davi não, né? Eu falei: ô Jesus, assim você me complica. Aí o Senhor termina me complicando. E eu fui trabalhar hoje, estava lixando um teto, e eu falando: Deus, eu acho que o limite para o Senhor me dar mensagem seria hoje, né? O culto já é hoje à noite. E eu questionando Deus, conversando com Deus, passou uns 5 minutos, a irmã Paula me mandou uma mensagem: oi, meu filho, tá tudo certo para hoje? Eu falei: tá. E chegou o dono da casa onde eu estava trabalhando e começou a fazer alguns questionamentos referente ao fato da família dele ser evangélica, e ele não. Só que ele me disse algo que chamou muito a minha atenção, irmã Paula, que ele falou assim: eu não sou cristão, mas eu nunca deixei de ir para a igreja. E na hora Deus colocou essa mensagem ao meu coração. Porque esse filho que ele está dentro de casa e não sabe que ele está perdido, é pior, Israel. Porque se eu me perco, vai ter alguém procurando por mim. A Bíblia conta uma história muito bonita. Eu poderia muito bem, Israel, contar e dramatizar sobre o filho que saiu, quando voltou o pai estava esperando ele na porta, que fez uma festa, que deu a ele um anel, que deu vestes novas, que mandou matar um novilho. Eu poderia, adolescente, tentar dramatizar para comover vocês com isso, dizer que o pai está de braço aberto, esperando você voltar, você que se afastou.
Mas não é isso que Deus quer para a gente. Porque a maior preocupação para os dias de hoje é o esfriamento que a gente tem dentro da igreja. Esses dias eu estava dentro de casa e eu gosto muito de ouvir hinos. Essa menina que cantou, meu Deus do céu, meu filho, Deus tem muito para fazer aí no mundo através da sua voz, meu. Deus te abençoe. E eu gosto muito de ouvir hino porque Deus fala muito comigo através do louvor. Eu gosto, sabe, aquele dia que eu falo, Deus, eu preciso ouvir a sua voz, eu ouço o hino. E eu estava ouvindo um louvor do Samuel Mariano, e eu acho que eu voltei ele umas 8 ou 9 vezes, porque bate no contexto dessa mensagem. Samuel Mariano, ele canta um hino, Misael, que diz assim, me ajuda aí, tecladista, porque eu vou ser ousado aqui, viu? Eu não sei se eu vou ser mais ousado como pregador ou como cantor, porque a igreja do Embu é a igreja referência em voz, gente, músicos e aqui é referência. E o Samuel Mariano, ele cantou um hino, que o hino dizia assim, ó: tudo que eu queria era conversar contigo, mas um tempo pra mim você não tem. Acontece isso, acontece? Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Aí ele fala assim, ó: nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço eu já não ouço sua voz. Que saudade que eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Aí entra a parte dolorida, quando Deus fala assim para ele, ó: foi por isso que eu fechei as portas, que é para ver se você se lembrava de mim. Já não posso mais ficar nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Aí Deus começa a questionar a gente dizendo: os seus negócios já são mais importantes do que eu. A gente dá mais importância para o Facebook, a gente dá mais importância para um Twitter, a gente começa a dar mais importância para quantos seguidores a gente tem em nossas redes sociais. Só que é engraçado que a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a perder a intimidade com o Pai dentro de casa. Não é assim que acontece? Às vezes a gente entra dentro do culto, Deus está falando através do louvor, Deus está falando através de um testemunho, e a gente senta no banco que nem postura para sentar a gente não consegue ter, Israel. A gente senta no banco, a gente não senta, a gente se joga, né? A gente se larga no banco. E se a gente vê que a mensagem está ficando demorada, a gente começa a questionar: não vai acabar? Eu preciso ir embora. Eu estou aqui desde a hora que começou o culto. É nós perdidos dentro da casa do Pai. Então eu não quero ser enfadoso, não quero que seja uma mensagem cansativa. A mensagem que eu tenho de Deus para os adolescentes e para a igreja essa noite é que é tempo de voltar não é voltar ao lar do Pai, é tempo de voltar aos braços do Pai. É tempo de voltarmos a ter intimidade com o Pai. Se nós continuarmos dentro de casa e não perdermos a intimidade com o Pai, nós não vamos precisar sentir inveja, Misael, da festa que está sendo feita para o filho que se perdeu e voltou, porque vamos viver uma constante festa. Vamos viver em constante abundância na casa do Pai. A Bíblia diz que quando o filho mais novo saiu, houve naquela terra uma fome, ao ponto de ele desejar comer bolota
porco comer. E o filho que saiu de casa, ele sentiu vontade de comer isso. E o engraçado, Misael, é que a Bíblia diz que ele sentia vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, mas mesmo assim, nem isso ninguém lhe dava. Só que na contramão, a história não diz isso, a Bíblia diz, mas não é muito usado, os pregadores não diz muito isso, que mesmo nesse momento de fome, nesse período de fome que a nação passou, o filho que estava dentro de casa, ele nunca padeceu necessidade. O filho que estava dentro de casa, ele nunca passou fome. Ele tinha sempre do bom e do melhor para comer. Mas mesmo assim, ele não tinha intimidade com o pai. Então eu quero encerrar a minha mensagem essa noite, dizendo para você que a Bíblia diz que chegaria um dia em que o amor de muitos se esfriaria, que nós iríamos nos esfriar na fé, e esse momento chegou em nossas vidas. Então eu quero aproveitar esse momento e encerrar a minha mensagem fazendo um convite. Confesso, Misael, que nunca fiz isso na minha vida. Minha esposa Tariana sabe disso, até porque eu digo que eu não gosto disso. Mas eu queria essa noite, com a autoridade que o Espírito Santo me deu, de convidar a você, que mesmo estando na casa do Pai, que mesmo estando desfrutando das coisas que os pais têm para nos dar, perdeu a intimidade com o Pai. Eu quero te convidar a vir aqui essa noite, vem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração por você. E não é uma oração para você reencontrar o Pai. Não é uma oração porque você se desviou do Pai, porque você se perdeu no caminho. Eu quero te fazer um convite para você receber uma oração, para você começar a voltar a ter intimidade com o Pai. Porque uma vez que você tem intimidade com o Pai, você nunca vai precisar dizer para Deus, Misael, que você vai voltar para ser tratado como um jornaleiro, como um trabalhador. Porque quando você tem intimidade com o Pai, você vai poder desfrutar de tudo que o Pai tem dentro de casa. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu quero encerrar a minha mensagem, mas eu preciso fazer isso porque é o que Deus está colocando no meu coração. Eu quero convidar você que de alguma forma, mesmo estando na casa do Pai, mesmo tendo o colo do Pai para chorar as suas mágoas, as suas necessidades, você não consegue mais ter intimidade com o Pai. Você se afastou, de repente você nem ora mais. De repente, o seu cotidiano de ler um versículo na Bíblia é só na semana do culto dos adolescentes, porque a liderança diz que você vai ter uma oportunidade. O amor está se esfriando. E só existe um jeito dessa situação acabar em nossas vidas. É nós reconhecendo que estamos distante do Pai. Então eu quero chamar a liderança dessa igreja para vir aqui na frente fazer uma oração pelos adolescentes. Não quero forçar vocês, se vocês sentirem de Deus, de vir receber uma oração. É só aquela oração básica para você entender que o Pai, Ele ainda te ama. Para você entender que o Pai, Ele está do seu lado, de braços abertos, só esperando você dizer: Pai, eu estou aqui. Eu quero reatar contigo a nossa amizade. Aquele laço que se perdeu no meio do caminho, porque as amizades causou isso. Aquele laço que se quebrou, Pai, quando eu disse que a minha vida não tinha mais sentido. Estamos vivendo em uma época que não é o
Isso é propaganda enganosa. Na época da lei, Misael, quando nós errávamos, nós tínhamos que oferecer um sacrifício, às vezes punido pelo nosso pecado, tomava algumas chicotadas, e automaticamente o nosso pecado era perdoado. Só que na época da graça, quando o véu do templo se rasgou e nos deu livre acesso para conversar com o Pai, nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de animal de sacrifício. Só que aí entra o maior perigo dessa humanidade de hoje, nós pecamos, Deus nos perdoa, mas a função de Satanás, a função do inimigo de nossas almas, é viver a vida inteira nos acusando. Não é assim? Você vai para a igreja e você fala: hoje é culto dos adolescentes, você não tem uma oportunidade. Aí o inimigo sopra no seu ouvido: mas você vai ter uma oportunidade? Semana passada você estava ouvindo um funk no seu celular. Semana passada você estava com seus amigos da escola falando palavrão. Você tem certeza que você vai para o culto dos adolescentes? Essa é a função do inimigo na época da graça. A época dita tão fácil que não é. Eu trabalho com adolescentes e eu sei que adolescente é muito complicado, porque os nossos amigos como adolescente têm a nossa idade. E a gente não vai receber conselho bom de um adolescente da nossa idade, porque não viveu, não tem experiência para partilhar. E às vezes nós não temos coragem de conversar com os nossos pais, não temos coragem de conversar com os nossos pastores ou com os nossos líderes. Só que eu quero dizer para vocês, adolescentes, que está na palma da mão de vocês o socorro dos seus problemas. Em momento nenhum na Bíblia, se tiver algum irmão que conheça, levante a mão e me diga. Mas em momento nenhum da Bíblia eu vi ninguém clamar por socorro, por misericórdia, que não foi atendido. E o socorro e a misericórdia de Deus para conosco é enorme, é infinita. Deus, Ele não é um padre que precisa ouvir os nossos pecados e nos dar uma penitência. Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então que vocês essa noite, adolescentes e igreja, que não é só para adolescentes não, irmãos, venhamos ter a consciência de que precisamos lançar fora esse pensamento de morte, esse pensamento de desânimo, pensamento de pesar, porque o Pai ainda nos ama. É só confiar no Pai. Amém? Quero chamar o irmão Misael. Venha fazer, irmão Misael, uma oração pelos seus adolescentes. E eu quero chamar os pais dos adolescentes, os obreiros que estão aqui. Vem aqui na frente, abraça um adolescente. A oportunidade que dentro de casa você não tem de abraçar o seu filho, aproveite esse momento. Estamos vivendo um ano, Misael, conturbado, que a gente dorme, a gente acorda sempre com a notícia de que perdemos um ente querido. Então essa é a oportunidade que Deus está nos dando para que essa amizade volte a funcionar, para que essa amizade seja reatada com o Pai. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu vejo uma mensagem dessa que me faz lembrar é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus nos atenta a dizer: filho, eu estou te chamando hoje porque eu te amo. Eu estou dizendo para você: eu estou aqui. É só você que não me viu, mas eu estou te vendo. E essa comunhão que o nosso irmão Anderson disse, Deus está requerendo de nós durante toda a pandemia, Daniel.
E a pandemia, que era para servir para unir o ser humano a Deus, está afastando o ser humano, porque ele acha que o Pai o abandonou. Mas o Pai está dizendo nessa noite, através do teu filho: ei, 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 eu estou aqui. Nós vamos orar. Mas tem um hino lá, o hino que você gosta lá, o finalzinho do hino diz: é tempo de voltar e de se arrepender, é tempo de buscar e de se converter, é tempo de crescer e vencer, 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 vencer. É tempo de chorar e de se converter. Ainda dá tempo da gente reatar nossa amizade. Levanta as suas mãos para o céu nessa noite. Você que está na nave da igreja, nós vamos orar para cada família de adolescentes aqui nessa noite. Nós vamos orar para os nossos irmãos que saíram do seu lugar e disse: Deus, eu saí do meu lugar porque eu quero reatar contigo essa amizade. Oremos. Deus eterno, Pai de eternidade, eternidade. Senhor, o Senhor acabou de usar o teu filho aqui. Essa palavra linda, essa palavra maravilhosa, a qual eu vejo adolescentes chorar aqui por entender que essa palavra é muito mais do que uma simples palavra, mas é a tua voz, Senhor, falando diretamente aos nossos corações e dizendo para nós: ei, filho, eu estou aqui. Mesmo que o mundo te diga: olha, o teu Deus te abandonou, o Senhor está dizendo para nós aqui: não, 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 eu não te abandonei, eu estou aqui nessa noite. E através desta palavra, Senhor, os teus filhos também vieram aqui à frente para receber essa oração, para dizer a ti: Senhor, nós vamos reatar essa amizade, nós vamos reatar, Senhor, esse relacionamento. Está aqui, Jesus, essas famílias, esses adolescentes que hoje clamam a ti, que hoje choram diante de ti e diz: ó Deus, eu não sou ninguém, eu não me mereço, mas o Senhor está comigo, porque o Senhor nos ama. Deus, o diabo tem tentado tirar inclusive a vida de muitos adolescentes no Brasil, no mundo, na nossa cidade, aqui, na nossa igreja, na nossa região, na nossa comunidade. Mas o Senhor está nos dizendo: ai, filho, eu estou contigo, não te desanimes. E é por isso que nós clamamos a ti essa noite. Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que para muitos seja impossível, mas nessa noite nós estamos dizendo aqui: Deus, assim como o Senhor fez com aquilo que o pregador pregou nessa noite, aquela ovelha voltou para o seu pastor, aquela dracma foi achada, aquele filho pródigo voltou para o teu pai, e todos festejaram no final da história. Nós vamos ver festas acontecer aqui, nós vamos ver a tua glória acontecer aqui. Nós ungimos os seus filhos em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus. Estou contigo, ó meu filho. Se você souber, cante. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre vela muito bem. Quem sabe canta. E de ti não esqueço também. Vai lá, cante comigo. Não abandone meu amparo.
Xalabaço de Cantalama.